conversar com Fortaleza de Nossa Senhora Assunção e, ao mesmo tempo, me dispor a debater temas nacionais, temas fortes no momento em que vocês podem, à vontade, me inquirir. Doutor Paulo Quezado, o senhor começou a advocacia no Juazeiro do Norte. O senhor falaria para nós esse início? Olha, eu termino a faculdade em 1978 e era para ser 77, mas havia um comprometimento de que eu não havia pedido dispensa da educação física. Mas terminando em 79, começo a advogar. E meus primeiros passos foram em Juazeiro, sem deixar Fortaleza. Eu tinha escritório em Fortaleza, e em Juazeiro formava com um parente meu, parente nosso, chamado Sérgio Gugel, que hoje tem uma grande banca em Juazeiro do Norte e está dando as suas caminhadas hoje no caminho de Santiago de Compostela. E hoje tem 3 filhos advogando com ele em Juazeiro. Então é um escritório grande que ele tem em Juazeiro do Norte, chamado Gugel e Quezado. E eu permaneço aqui também com a mulher advogada Viviane, com o Guilherme e o Eduardo advogados, tocando na Praia do Futuro. Essa advocacia aqui eu tenho 45 anos de exercício profissional. Parte no Palácio Progresso e seguindo em 1998, a partir de 98, na Praia do Futuro, ali vizinho ao La Maison. É o nosso trabalho do dia a dia. Então esse foi o começo de trabalho que eu cheguei até a dizer até hoje. No dia a dia, me ausentando um pouco quando deputado fui, de 1987 a 91. E sempre com atividade profissional, sempre com atividade permanente advocatícia, ou seja, visceralmente advogado. Marta Pereira? Caiu. Eu vou aqui então dar continuidade aqui, doutor Paulo Quezado, advogado. Doutor Paulo Quezado, o senhor que é um grande líder aí na advocacia, um dos maiores nomes da advocacia de todos os tempos no nosso estado, como foi a experiência de presidir a OAB, como foi a sua gestão? Olha, nós fizemos uma OAB democrática, porque o próprio lema de campanha era OAB de todos nós. Não que não tivesse participação, mas nós abrimos, criando muitas comissões, criando um tribunal de ética muito efetivo, muito trabalhador, em nome do doutor José Feliciano de Carvalho, foi ser o presidente, e uma aproximação muito forte com os advogados, ou seja, a presidência e a direção da OAB viviam no meio da advocacia. Contemporaneamente foi a inauguração do Fórum Clóvis Bevilacqua, onde se criou o estacionamento do advogado, várias salas no fórum de trabalho para o advogado, e dinamizamos também a construção no interior do estado. Cratos, Sobral e Iguatu construídos e deixados a terrenos prontos em Limoeiro do Norte e em Juazeiro do Norte para a construção que o meu sucessor seguiu. Então esse foi o trabalho realizado em um diálogo permanente com o saudoso desembargador Zé Maria Melo e, ao mesmo tempo, irmão do proprietário da emissora aqui, Moés Loyola, meu querido amigo, e, ao mesmo tempo, depois, com a desembargadora Águida Passos Rodrigues Martins, também de saudosa memória. Os dois deram uma dinâmica muito forte ao judiciário cearense, não só na parte material, mas construída a condição aos juízes, mas ao mesmo tempo dinamizando, criando comarcas, mais juízes, mais defensores, mais promotores foram a essa época da nossa administração. Ok. Nós temos um ouvinte cativo aqui do programa, que sempre participa, na linha aqui, Raimundo José, do Aquiraz. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, meu querido Rodrigo Pereira. Boa tarde para Martins. Rodrigo, você hoje está entrevistando o exponencial maior da advocacia cearense, principalmente na área de criminalidade. Doutor Paulo Raimundo José
ramos de caixa aqui de Aquiraz. Eu me informava muito, quer dizer, não me informava, eu tinha muitas explicações dadas da pessoa do Paulo Quezada pelo deputado Januário Feitosa, de saudosa memória, que era casado no segundo casamento com a prima minha, Angélica Ramos, que inclusive ela já tinha uma parte de herança em Aquiraz, ele aumentou comprando um sítio aqui na Lagoa, e hoje estão os dois cadastros de terra unidos, fruto da união, depois do segundo casamento do deputado Januário Feitosa com a Angélica Ramos. E ouvi falar de Paulo Quezada, nos traz a um passado bem recente os tempos de respeito da Assembleia Legislativa na área de condução dos problemas do povo e na área da criminalidade, da advocacia. Só relembram um Cleiton Marinho, um Hernando Shoa Lima, um Feliciano de Carvalho, que faziam com que o povo abrisse a Constituição, o Código Penal, e dissesse esse será respeitado. Para dar continuidade, continua aí Paulo Quezada como advogado no estado do Ceará. Já também ex-deputado, professor e, acima de tudo, uma esperança ainda maior, advogado, vozes humanas em busca de direitos através da justiça. E o doutor Paulo sabe fazer tudo isso, respeitando a lei, procurando que ela seja cumprida e fazendo com que o povo cearense ainda se sinta muito bem representado na área da advocacia quando se fala de Paulo Quezada. As informações que Januário Feitosa me dá, doutor Paulo, eram as melhores possíveis. E o senhor não precisava nem informação em particular. O senhor tem demonstrado que na área da advocacia, presidente da OAB, como o senhor disse agora, a democracia querendo ser o lastro maior, e o respeito que o senhor tem aos seus clientes e ao povo do Ceará de maneira em geral. Então me resta parabenizar o Rodrigo, a Marquinhas, e ao povo cearense, que quando escuta Paulo Quezada, alimenta a fé na justiça. Um abraço, doutor Paulo. Um abraço aí para Marquito, Rodrigo Soares. Obrigado, Raimundo José do Aquiraz, pelas palavras aí. Obrigada, amigo. Nós estamos aqui com outro cadeira cativa, aqui o nosso amigo Assis Campos, do Rodolfo Teófilo. Boa tarde, Assis. Boa tarde, Rodrigo Pereira. Boa tarde, doutora Marta. Rapaz, Boa tarde, amigo. Doutor Paulo Quezada, né, que é um grande torcedor ferroviário. Sempre que participa da programação da Rádio Função, o seu entrevista eu acompanho. É um orgulho para a nossa advocacia, né? Advocacia, um grande advogado, né? Está sempre presente no programa de rádio, que é convidado. Parabéns, doutor Paulo Quezada. Tudo de bom para o senhor, para a sua família, para a campo de Rodolfo Teófilo. E o senhor é de Aurora, né? Sou de Aurora. Sou de Aurora, Fortaleza, na região do Aurora, ali do Cariri Oriental. Estou na escuta, quero parabenizar toda a equipe, desejar uma feliz semana para todos, né? Paz e saúde, a proteção de Deus para todos nós. O programa é muito longe, mesmo que semana passada foi muito boa entrevista. Eu vou dizer para você, mas foi muito boa, foi nota 10. Obrigado. Parabéns para todos aí, toda a equipe e aos ouvintes, viu? Valeu, Assis. Grande abraço. Marta Pereira? Sim, Pois não? doutor Paulo. Em março deste ano, aconteceu a solenidade dos 90 anos da OAB-CE. E o senhor foi um dos homenageados, recebendo elogios no discurso do governador Elmano de Freitas, citando o senhor como um dos maiores constituintes que o Ceará teve, não foi isso? Houve esse episódio, viu? Mas eu quero, Marta, agradecer ao Raimundo José, que me folgou-me com uma coisa muito importante, ser primo da dona Angélica Ramos, esposa do deputado Januário Feitosa, de que eu tive a honra de ser assessor, de trabalhar, de conversar permanentemente com ele e até advogado das suas empresas. Então ele lembrou-me muito aí dos anos 80 e 90, o Januário que já faleceu com 90 anos. E o Assis Campos aí, lembrando que eu sou de Aurora, coincidentemente, conterrâneo de Marta Pereira, primo de Marta Pereira, porque nascemos na mesma rua. Eu nasci no número 35, o que me consta é que você deve ter nascido no número 56 por aí, ou menos, da mesma rua, Rua Antigo Boulevard Joaquim Távora, hoje Antônio Ricardo, e popularmente chamada Rua da Estação, onde morava quase toda a nossa família
Quezado, Gonçalves, Alves Pereira, todo mundo morava nessa rua, que eles exageravam, chamada Rua dos Paulo, porque o meu avô Paulo Gonçalves era o galo da época. Esse pessoal todo morou com sua avó e seu avô, tia Neda e tio Solon morreu cedo, tia Neda continuando, hoje é a sede da Prefeitura Municipal de Aurora. Então é bom relembrar esses tópicos aí, por quê? Porque você é neta de uma irmã do meu pai, é neta de uma irmã do meu pai, ao mesmo tempo é neta também de uma irmã das minhas duas avós, materna e paterna. É uma confusão danada em que meu avô casou com a filha do meu bisavô, e meu bisavô, achando pouco, casou com a filha do meu avô. E elas duas, estando no patamar da igreja, um dia disseram: lá vem os nossos pais, pai de nossos filhos, nossos sogros e nossos maridos também. Quem quiser desvende isso, acontecido no município entre Aurora e Barbalha. Porque meu avô Napoleão Quezado era de Barbalha, tabelião, foi ser tabelião em Aurora, e o meu bisavô Sebastião Alves Pereira era de Aurora, da localidade de Vazia de Pedra. Minhas duas avós são irmãs, materna e paterna, Ciamina e Maria Pinto. Ciamina morou até os últimos dias em Aurora, e Maria Pinto morou aqui em Fortaleza, falecendo em 1965, chegando aqui em 1937, com a carga de 9 filhos. Em 1952, todos estavam formados, todos, sem exceção, a não ser meu pai, que ficou tomando conta do cartório em Aurora, o cartório Quezado, José Pinto Quezado e Leopoldina Gonçalves Quezado. Mas aí o importante é que essa senhora chegou aqui e nós encontramos um livro escrito por ela, em 1953, que fala dessa caminhada, dessa migração, saindo de Aurora para Fortaleza, situando os Quezado aqui. Inicialmente na rua Tereza Cristina 273, depois na Coronel Ferraz e posteriormente no edifício Filomeno, entre a 24 de maio e a Liberato Barroso. Testando aqui a memória, eu acho que era essa linha, no terceiro andar do edifício Filomeno, morando com a sua filha de nome Dalila, que trabalhava na pagadoria, que a gente chamava, da Secretaria da Fazenda. Então essa história de alguém que escreveu um livro, será lançado no próximo ano, chamado A Recompensa da Fé, Maria Pinto Filgueiras, era vovó Pinto, ou Madrinha Pinto, como chamavam popularmente. Uma mulher que coordenou essa família e deixou em 1952, 53, advogados, médicos, economistas, formados em letras neolatinas, formou todo mundo aqui em Fortaleza, graças a essa vinda dela, em 1937, depois do falecimento do esposo, para Fortaleza. Doutor Paulo Quezado, o senhor pode só relembrar ou falar algo assim rapidinho a tia Zenite? A tia Zenite era a filha mais velha do segundo casamento do meu avô Napoleão. Napoleão, a primeira vez, casou com uma moça de Pernambuco, de Ipueira dos Gomes, Ipueira dos Xavier, município de Serrita. Foi morar em Leopoldina, que hoje é Parnamirim. E na segunda família tinha tia Zenite Pinto Quezado, que passou a ser Zenite Quezado de Magalhães, porque casou com um cidadão de Senador Pompeu, que era aqui defensor público, naquele tempo advogado de ofício, chamado Silvio Magalhães. Ela foi aprovada no concurso de juiz em 1943, se me não falha a memória, obtendo o primeiro lugar e a única mulher aprovada. Alguns desembargadores do Tribunal de Justiça se insurgiram contra uma mulher bacharel em Direito e juíza de Direito. Não admitiram aquele concurso. E foram até a casa dela para que a filha desistisse. Ela olhou, viu, comandado pelo desembargador Feliciano de Ataí, e disse: olha, eu não vou aconselhar alguém a desistir do que quer, principalmente aprovado em concurso público. O que eu tenho a dizer é que dizem que nós estamos num regime ditatorial. Eu vou pegar um vapor aqui e vou ao Rio de Janeiro falar com o presidente Getúlio Vargas. E ele vai determinar a nomeação. 2 semanas após, o tribunal
sem a necessidade de falar com Getúlio Vargas, nomeou a gente juíza, que não foi desembargadora porque teve que se ausentar para formar os filhos em Brasília. Formou todos em Brasília, muitos deles hoje no exterior, na Universidade de Ottawa, no Canadá, na Sorbonne, outros já aposentados. Então é uma leva de gente que ela transferiu daqui, morando ali na Oswaldo Cruz, vizinha à casa do saudoso Edson Queiroz, e foi para o Brasília, porque era um momento de oportunidade, nos anos 60, para formar todos os filhos. Essa é que é a gente, que é uma mulher muito inteligente, foi juíza de Ubajara e terminou no interior sendo juíza de Aquiraz, vindo para o Fórum de Fortaleza e requerendo aposentadoria por essa necessidade. É com você, Rodrigo Pereira. Doutor Paulo Quezado, eu ontem tive o grande prazer de jantar com um amigo, juiz de direito, doutor Manuel Clístenes, titular da Vara da Infância e Juventude. E aí ele viu o nosso anúncio da sua entrevista, aí ele disse: olha, Rodrigo, pergunte ao doutor Paulo lá como é que ele faz para ter essa memória que ele tem. Pergunta ao doutor Manuel Clístenes. O doutor Manuel Clístenes é da região do Acaraú. O pai dele foi dirigente da UES por muito tempo, doutor Miguel Gonçalves. É um juiz muito equilibrado, muito trabalhador e dedicado, principalmente nessa vara que ele atua especializada na infância. Não, rapaz, isso é natural. Meu pai conhecia o cartório de Aurora de capa a capa. Então eu acho que eu gosto de dizer que foi um leitinho de jumenta que tomei em 1958, 57, que eu estava um pouco zambeta, e perna torta, meu zambeta, buchudo. E uma vizinha de mamãe aconselhou, Dona Lozinha, que era Leopoldina, minha mãe conhecida como Lozinha, hoje leva o nome da escola profissionalizante lá de Aurora, Leopoldina Gonçalves Quezado, dê para esse menino para que ele melhore o leite de jumenta. E recomendando é o leite que hoje tem a mesma constituição do leite materno. Leite materno. É tão forte esse leite que os chineses montaram uma fábrica de queijo de leite de jumenta no Rio Grande do Norte, em Natal, e exportam o queijo aí a um valor de quase 5 mil reais o quilo. Quem quiser saber vai perguntar o preço lá, mas é isso aí. É difícil, não chega para o brasileiro. Então é a força do leite de jumenta, que foi por muito tempo saudado pelo padre Antônio Vieira, da Vaze Alegre, padre Antônio Batista Vieira, que escreveu o livro célebre, O Jumento Nosso Irmão. E Luiz Gonzaga falou, na sua letra, que diz, padre Vieira falou, o jumento é nosso irmão. Se ele tiver a música aí, ele coloca lá, o jumento nosso irmão, cantado pelo Luiz Gonzaga. Então o jumento tem um papel muito importante na civilização, principalmente nordestina, de fazer a carga, de dar montaria, e hoje está desaparecendo. Por quê? Porque as motos tomaram conta, as estradas você não encontra mais jumento, e os chineses acabaram de terminar como? Levando as jumentinhas para que eles tivessem esse local em Natal e fizessem essa fábrica de leite de jumento. Isso é só para reforçar a cultura nordestina, como disse a doutora Marta, amanhã é dia do nordestino. E quem fala em Brasil não pode deixar de falar de Nordeste, porque tudo começou aqui e nós é que somos os modernos, os nordestinos. Na cultura, na civilização, não é todo mundo que tem um Jorge Amado, não é todo mundo que tem um Zé Américo de Almeida, uma Raquel de Queiroz, um Arthur Eduardo Benevides. Não, sério, eu passaria aqui o dia inteiro falando desses escritores, do José de Alencar, que é outra celebridade, muitos outros, de um grande jornalista como Lira Neto. Então são poucos, são muitos os que eu digo da cultura nordestina. E essa cultura vai da cultura do reisado, da cultura negra, da cultura da cozinha, da cultura do que você possa exigir da criação do nordestino. Não quero aqui mais falar do grande Graciliano Ramos, no romance nordestino, do Graciliano, do Zé Linto Rego, da Raquel de Queiroz, desse povo todo que fez o Brasil dentro da sua consciência, dentro da sua celebridade, com a base heróica também do povo judeu que chegou pelo Porto de Camusim e povoou a região norte do estado. Marta Pereira, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos. Continuamos a entrevista com o Dr. Paulo Quezado. Você liga e participa, 3244-9449.
Estamos apresentando Diálogo Aberto com Marta Pereira. Todos os sábados. Esse aí é o... Diálogo Aberto. De 1 às 2 da tarde Viva, aqui na Rádio muito bom, meu Assunção. amigo. Com Marta Pereira. Mas assim, onde eu ando, as pessoas ficam impressionadas com o sobrenome. São centenas de obras em andamento. É porque eu não uso, eu tenho deficiência visual, aí eu não uso nada, né? Vão ser mais de Sai gravando, 116 é mil por isso. pessoas beneficiadas. A rua melhorou 90? Essa deficiência na visão Ganhamos uma qualidade de vida. Congênito, né? Saúde tem trabalho para O todo vovô lado. tem, vovô Dimas. Tu liga daqui, Teve, mas ele não era do Mas nosso não é ramo, do não era, seu, não. eu não tô dando, tu liga daqui pro final do programa. Pode ser que... Não, tu liga daqui pro final do programa, que os meninos estão também no Instagram, aí tu liga no encerramento do programa, que eu te divulgo bem, eu falo, te divulgo bem direitinho, pode ser? Pode ligar aqui, que eu vou estar atendendo aqui, tá bom? Um abraço. Acho que era o... Na hora que ela Quem? chegou, né, já tava... Não, era o Ramon José. Acho que ele tava... Eu não sei se era seu número que ele tava querendo. Eu até pedi pra ele ligar no final, porque a gente já vamos continuar o programa. Aí daqui no final do programa ele vai ligar aqui pra saber o que é que ele... Ele quer o quê? O camisa? Não entendi. Não, porque ele... Não, é porque eu acho que ele queria o número do Rodrigo, alguma coisa assim. Aí eu pedi pra ele ligar daqui a pouco no final do programa pra passar o recado da igreja. Salas de parto Tem humanizado. aquele Pela assassinato primeira vez, daqueles fortalecendo médicos lá no Rio de mais Janeiro. cuidado em um dos momentos mais importantes Muito da grave. vida. Prefeitura de Pra Fortaleza, você tá trabalhando mais. 3244 9449. Voltamos a apresentar Diálogo Aberto com Marta Pereira. Marta Pereira, uma dica especial aí? Uma dica maravilhosa. Quem não gosta de um bolo fofinho mesclado, portanto, tem que usar a melhor farinha de trigo, é a farinha de trigo Dona Maria, com todas as garantias do grande moinho cearense. Ok, você que vai fazer suas compras, não esqueça, o melhor supermercado Pinheiro, faça seu cadastro no pinclube.com.br e tenha acesso aos melhores preços do mercado. Supermercado Pinheiro, o bom vizinho. Ok, Marta? Rodrigo Pereira. Não. Rodrigo Pereira, dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós não podemos esquecer, com permissão do grande advogado Dr. Paulo Quezado. Aí nós vamos falar só um pouquinho. Na próxima quinta-feira, 12 de outubro, é celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida, uma data para lembrar a importância da que é considerada a padroeira do Brasil. Senhora Aparecida, ou simplesmente Maria, é a representação da Mãe de Jesus na Igreja Católica. Maria Aparecida é considerada a padroeira do Brasil e um dos maiores símbolos religiosos do país. Sua basílica, localizada no interior de São Paulo, recebe diversos devotos a cada ano. Em 30 de junho de 1980, o então Papa João Paulo II visitou o santuário, dando origem à oficialização do feriado. Ok, Rodrigo Pereira? Ok. Doutor Paulo Quezado, o que é que o senhor pode falar sobre os julgamentos aí do STF com relação ao aborto? Olha, a lei do aborto nós já temos no Código Penal. Eu não sou conservador nesse momento, mas acho que um debate dessa natureza tem que partir de um plebiscito. Ou seja, o que é que a população brasileira acha ou não da descriminalização do aborto. O aborto deixar de ser crime. Eu digo que essa lei hoje é praticamente uma lei morta, porque em 45 anos que eu tenho no Fórum de Fortaleza, eu não conheço 5 processos de aborto. Não conheço 5 processos de aborto. Respeito as posições, mas entendo que era uma pesquisa com base muito informativa também. O que é o aborto, em que consiste esse aborto, quais são os pontos hoje que permitem o aborto. Então, é um tema polêmico, forte, principalmente porque tem princípios religiosos.
Então, você pode dividir uma sociedade nesse aspecto aí, quando no momento vem atendendo. O que se pode fazer com relação ao aborto é uma grande campanha mostrando o que seja o aborto, o que é que pode prejudicar na vida de alguém que pratica o aborto e um posicionamento da saúde pública atendendo aquelas pessoas que têm um aborto provocado. Esse aí é que é o grande conduto, ou seja, os hospitais com atenção devida para que evitem as chamadas infecções e a morte, ou então mesmo por aí afora, não estou dizendo nos hospitais só, mas as pessoas que praticam aborto, que ficam numa necessidade terminando levando à morte. Isso é feito cotidianamente, ou como dizia um cabo da minha terra, cotidianamente, é todo dia, todo dia. Esse aborto é feito em Fortaleza, é feito no Brasil, não digo no mundo, vamos cuidar só do Brasil, mas que eu seria primeiro de um plebiscito, uma consulta para a opinião da população, em segundo lugar, um projeto e um programa permanente de saúde pública relacionado àquelas pessoas ou que praticam isso, façam autoprática do aborto ou que tenham chamados aborto provocado. Esse é o meu pensamento com relação a esse temário. Doutor Paulo Quezado, até esse assunto, esse tema, cada caso vai ser um caso ou são pontos generalizados, doutor? Não, pelo voto da ministra Rosa Weber, ela dá um entendimento de que deve-se liberar a prática do aborto, ou seja, a mulher vai dizer que sim ou não. Sim ou não. E parou por ali. Um voto muito sustentado, muito bem trabalhado. A ministra com muita personalidade, porque eu observei o conduto dessa ministra, ela foi uma ministra sem jogar para a coletividade, para a plateia, o que vinha fazendo. Então ela tomou posições muito definidas e com muita sustentação. Porque o que ocorre no Brasil é que nós temos críticas permanentes de gente, não é que não conhece o assunto, é que não lê o que está sendo decidido. É um perigo muito grande isso. Você ouviu em qualquer noticiário e tem logo uma opinião formada. Então há uma necessidade de um aprofundamento, de um estudo, de saber por que ela está sustentando, mesmo você contrariando, discordando. Mas o importante é que conheça por que ela está sustentando daquela maneira. Então o exercício crítico, ele só pode ser feito quando você estuda o assunto, aprofunda o assunto e não numa situação superficial. Doutor Paulo Quezado, diante de relatos e explicações tão sérias, tão cabíveis, da sua inteligência rara, vou estar ali perguntar. Não sei se o senhor esteve comigo a comentar, de uma senhora que sempre estava na estação de trem vendendo bolos. Foi o senhor, não, né? Eu conheci, ela vendia café, é o chamado de café. No café tinha um pedaço de bolo também. Dona Maria Rocha, era a mulher que conhecia tudo isso. Eu sei porque começava o café às 4 da manhã, no trem logo da feira. Depois ela permanecia estacionada na estação de Aurora, que é inaugurada em 1920. O sinal, o seu bisavô, Sebastião Alves Pereira, está presente nessa fotografia da chegada do trem Aurora em 1920, mas desacompanhado da sua esposa, que havia morrido em 1919 de gripe espanhola. É só para dar um dado e acrescentar, porque eu sou muito ligado à Rede Viação Cearense, primeiro a Rede Viação Baturité, depois Rede Viação Cearense, depois Rede Ferroviária Federal S.A., que terminou aí na Transnordestina, que não é de passageiro. Transnordestina chegou semana passada em Cedro, coisa muito moderna, diferente, com a bitola mais fácil do trem correr, mas falta hoje o chamado trem de passageiro, que me mata de saudade, do sino até o apito do trem, não da Maria Fumaça, mas as máquinas a diesel britânicas que chegaram aqui em 1955. Aí eu fico empolgado quando derivo para parar nas estações ferroviárias. Algumas delas hoje vivem como centro de cultura, mas a estrada de ferro praticamente desapareceu e substituído pela Transnordestina, que eu sugeri ao deputado Danilo Forte que colocasse o nome de Padre Biapina, o nordestino que mais andou no Nordeste, no século XIX. E o pedaço que sai de Salgueiro até aqui o Porto do Pecém,
vai receber o nome de Padre Ibiapina, o chamado Padre Mestre, o homem da doutrina social da igreja. Doutor Paulo Quezado, ficaríamos 1, 2, 3 horas, dias, enfim, recebendo do senhor tantas riquezas de esclarecimentos. Gostaríamos muito. Quem sabe, qualquer dia desses, o senhor publicando um livro muito bom, explicando, mostrando tudo que o senhor nos passa. Tem algum livro em vista aí, doutor Paulo? Algum livro em vista aí? Não, eu estou trabalhando para 2025. É? Chama-se 70 anos, graças a Deus. São 70 histórias sequenciadas do exercício da profissão até hoje. E envolve muita coisa. Então, é a prisão de uma alma no cemitério de São João Batista, é a prisão perpétua no cemitério de Aurora, e uma série de, o artigo 88 e o casamento de uma moça, são coisas não jocosas assim, mas que tem um condão. O padre que não era padre, e aí daí nasceu a minha amizade com o saudoso Dom Aloysio Loscheider, um dos homens mais preparados da Igreja Mundial, um capuchinho com muito preparo, com muito sentimento, com muita humildade, relator do Código Canônico, um jurista por excelência, que saiu lá de Mariana como padre para dar aula nas Gregorianas de Roma, uma das faculdades mais importantes do mundo de teologia, e no mundo da teologia, e esse livro conta essa sequência de 70 anos. Deus permita que eu não morra sem que lance esse trabalho. Por favor, doutor Paulo. Tá bem. Não fale nisso. Mas eu tenho muita consciência de tudo isso, Mário. Não me dá preocupação, não. Com certeza. A sua esposa, a Viviane, lindamente, muito querida, com sua meiguice, está aí a lhe escutar. E disso aí não estar a gostar, ok? Não, mas a gente tem que dizer tudo aberto. Eu não tenho muito, porque eu também sou estudioso de cemitério. Então, pela arte, chamada arte tumular, arquitetura, essa coisa toda, pessoas sepultadas lá, tanto que aqui, no cemitério de São João Batista, eu estudo eu tinha uma admiração muito forte do Coronel Virgílio de Moraes Fernandes Taura, até o meu presidente de torcida, até porque é um lado muito popular, que é o Zé Limeira, que eu tive o prazer de ser apresentado a Raquel de Queiroz por ele. Ele quixadaense, a Raquel também, o pai dele trabalhou na fazenda Não Me Deixe da Raquel de Queiroz, e ele um dia foi no escritório e me levou até a presença da Raquel de Queiroz, que recebeu a faixa em Chapai Tempo de bicampeão do Ferroviário, lá na Barra do Ceará. E hoje o Ferroviário não é bicampeão estadual, é bicampeão nacional da Série D. É o único time que tem essa razão de ser, é o Ferroviário Atlético Clube. Naquela letra do Zezé do Vale, ele diz FAC, Ferroviário Atlético Clube. Então, muito cantado e é um dos maiores artilheiros do Brasil, com 41 anos de idade, que hoje se encontra no Dubai, sendo homenageado pelo Sheik, que é o jogador Ciel. Marta Pereira, o Diálogo Aberto, que tem uma homenagem aqui ao doutor Paulo Quezado. Vamos lá. Vamos aí. Salve, salve FAC, é o time dos maiores. E é o Ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciais. Somos companheiros inseparáveis, na alegria e na tristeza, com esse vermelho, preto e branco, que traz o símbolo da beleza. Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada. Como foi que nasceu essa paixão pelo ferrão, doutor Paulo? A paixão pelo ferrão nasceu nos anos 60. Por dois motivos. Eu morava perto da linha de ferro, da estação ferroviária, na mesma rua. A estação da testeira para a rua. No sino da Refesa, na buzina do trem, me despertava quando menino. E às vezes eu só queria tomar um leite ou comer se fosse olhar a passagem do trem. Aí nasceu essa identidade muito forte. A outra é porque o superintendente da Refesa era da Aurora e também dirigente do ferroviário, Rui do Ceará.
e nos despedimos para ele agora no início do ano, faleceu no início do ano. Eu tive presente junto à família nas condolências e dizendo, e o prefeito prometeu me colocar o largo lá da estação de Rui do Ceará. Então foi um aurorense que nunca esqueceu a Aurora, filho de Dona Araci e do engenheiro Guedes Martins. O pai dele fora no final dos anos 30, no início dos anos 40, engenheiro da Estrada de Ferro em Aurora, e ele nasceu lá. Ah, o Rui do Ceará era de Aurora? Da Aurora, não sabia, não. legítimo, Não. Aurora. Viu? Muita gente aqui é da Aurora, rapaz. Bem Quem pequeno. não é? Você pegar um rapaz chamado Francisco Nilton Quezado Cavalcante, Marta Quezado Pereira, Pedro Jorge Quezado de Castro, né? Seu tio, irmão de Marta, que é um professor de Bolonha, um professor de Roma, que foi avistado pelo ministro Mário Henrique Simas. Ele é pequenininho, assim, bem gordinho, do olho grande. Aí o ministro abordou, e o senhor, ele cumprimentou o ministro, e o senhor é aluno aqui? Eu disse, não, eu sou professor. Professor de quê? De cinema. Mas o senhor, professor na terra de Felino? Eu disse, eu não sei, eu fiz o concurso e dou aula aqui. Professor na Califórnia, hoje moro em Brasília e fiz cargoinho nos pós-doutores no mundo todo. É o Pedro Jorge Quezado Pinto de Castro. Esse rapaz. Viu? É isso aí. Marta Pereira, nós vamos agora ao comercial e voltamos com as considerações finais do Dr. Paulo Quezado, ok? Ah, ok não, mas o que posso eu fazer, não é? Tem que aceitar o horário. Ok. Estamos apresentando Diálogo Aberto com Marta Pereira. Ser mãe vale a pena. Eu sou Jéssica Soares, mãe de 3 meninos e agora uma menina. Quando agora que eu fui ter a Sofia, telefone do Rodrigo, Walter, que no parto do João Marcos, a enfermeira obstétrica que estava lá era a Rivane. Na hora que ela chegou, né, já estava a dilatação completa. Já me encaminharam para a sala de parto. Rodrigo, tudo bem mandar o seu meu telefone pra você? Tu tem. Eu tenho, mas eu troquei de celular, tinha como mandar e não. Muito emocionante também. Quando eu vi aquele rostinho, a gente vê que tudo passou. Proporcionar um parto humanizado que a gente consegue concretizar esses momentos mais felizes. O Eu vou amor te chamar lá. materializado. Negócio só um dos instante. filhos. Eu vou te chamar lá que eu tô com o novo celular. É o que dá sentido à minha vida hoje. Tem um zap, né? Pela primeira vez, Fortaleza tem Alô? mais cuidado em um dos momentos mais importantes da vida. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Centenas de obras em andamento estão melhorando a drenagem, as ruas e a vida de muita gente. Vão ser mais de 100. O Moés foi seu colega? Quem? O Moés foi seu colega? Mas foi. Ele não se elegeu e assumiu 6 meses depois. Foi? No primeiro mandato. Em 86 ele disputou. Postos para reformar, 35 já estão sendo reformados. 3244 9449. Voltamos a apresentar Diálogo Aberto com Marta Pereira. Não esqueça aí, fazer aquele bolo gostoso, farinha Dona Maria, do Grande Moinho Cearense, e também Supermercado Pinheiro, Bom Vizinho, lojas com melhores preços, melhor atendimento. Supermercado Pinheiro, o Bom Vizinho. Marta Pereira, eu vou encerrando aqui, voltando a bola para você aí, para as considerações finais do Dr. Paulo Quezado. Uma grande honra estar ao lado deste, que é um dos maiores cearenses aí da advocacia da história, Marta Pereira. Ok. Posso falar? Com certeza. Doutor Paulo Quezado, nós queremos agradecer os ricos esclarecimentos, as brilhantes histórias que nos trouxe a relembrar, não só a nós que fazemos o diálogo aberto, mas a todos os nossos ouvintes. Doutor Paulo, que o seu brilhante caminhar, o sucesso esteja sempre a alcançar. Muito obrigada por estar conosco
diante da sua agenda tão cheia, mas disponibilizou um tempinho para estar aqui conosco no Diálogo Aberto. Muito obrigada e que Deus esteja sempre a lhe proteger e a lhe acompanhar. Doutor Paulo, algo que não tenha falado, sua mensagem final aí. Estou agradecendo a Marta Pereira, a Rodrigo Pereira, agradecendo a Raida Assunção, em nome do Moésio Loyola, meu colega há mais de 40 anos, o encontrei na Assembleia Legislativa nos anos 80 e mantemos sempre contato permanente. Ainda hoje falei com o Moésio, semana passada falei com o Moésio, e aqui acompanho também o seu programa de esporte, as primeiras do esporte, porque lá aqui tem o Quilme de Campos, que me envia toda a situação do ferroviário. Eu sei tudo do ferroviário por causa dele. E ao mesmo tempo agradecer os títulos aí a Décio Maia, presidente, ao Valmir Araújo, que é o diretor de futebol, pessoas que tocaram e fizeram ressuscitar o ferroviário na história do futebol cearense. Campeão, líder invicto e absoluto, em todas as séries. Nós já fomos até fora de série, mas até da série D, estamos agora retornando à série C, para qualquer dia estamos também na série A. É o único cearense bicampeão nacional. Nacional não tem outro não. Tem que procurar. A turma aí do Fortaleza, do Ceará, do Floresta, todos os times. Tudo. Aí eu digo, não, o único que sou bicampeão. E convivo bem com todas as torcidas, sei a escalação de todos os times, sei quando seu time ganha, sei quando o time dele perde, sei como conheço tudo. E agradeço aqui, vou só colocar a defesa do ferroviário, com Douglas Dias, Wesley, Alisson, Edelima e Matheus Silva. Grande defesa. O meio de campo também com Lincoln, com aquela turma toda, com Deizinho, com o nosso Ciel na linha de frente, pesado, e abraçar todos aqueles, alguns já foram embora, mas eles vão reconstruir o ferroviário para que a gente tenha o mesmo desempenho na Série C do próximo ano. E, doutor Paulo, uma mensagem final aí para aquele jovem advogado que está iniciando na sua experiência de 45 anos de advocacia. Rodrigo Pereira, perdão por estar aí atrapalhar, só um parênteses, certo? Ele gosta de escutar. É o Rio Salgado, não? Se eu Rio não Salgado. É o Alcimar Monteiro. Rio Salgado, Alcimar forte Monteiro. Demais. Rio Salgado. É a história toda do Cariri, da nação Cariri. Pronto. A mensagem aí, doutor Paulo, para o jovem advogado. Paciência, estudo e coragem. Pronto. Vai em frente. Não é nada, hein? Tudo isso. Vamos lá, Rio Salgado aí. É isso aí. Obrigado, doutor Paulo Quezado. Que Deus lhe abençoe aí. Muita paz, muita saúde. Grande abraço. Que Deus o abençoe. Doutor Paulo Quezado, agradecemos os ricos esclarecimentos que nos trouxe e a todos os ouvintes também.